Você já se perguntou o que um CEO milionário faria quando seu filho, inconsolável, parasse de chorar nos braços de uma humilde empregada de café? A resposta é mais surpreendente do que você imagina. Prepare-se para uma história que vai tocar sua alma. Assine o canal para não perder nenhuma história emocionante como esta. Deixe seu like e ative o sininho. Era uma manhã fria e enevoada em Lisboa. A calçada do bairro Alto reluzia sob a luz pálida, e o som dos carros a passar sobre as poças ecoava pelas ruelas estreitas. Num pequeno café de esquina, um refúgio habitual para estudantes e trabalhadores, o ar cheirava a café expresso fresco, misturado com o leve aroma de lã molhada. Lá dentro, uma jovem chamada Helena movia-se calmamente atrás do balcão. Com 25 anos, ela parecia mais nova, a sua magreza acentuada pela trança bagunçada e pelo avental desbotado, mas impecavelmente limpo. As suas mãos enxugavam o balcão com movimentos lentos e constantes. A melodia suave de uma rádio de jazz foi abruptamente interrompida por um choro agudo, alto e incessante. O lamento de um bebê rasgou o silêncio. Helena parou de imediato, a cabeça virada para o som, as sobrancelhas franzidas. No canto mais distante, um homem alto, elegantemente vestido com um casaco de lã, olhava desajeitado para o carrinho. Nos seus braços estava um bebê, com cerca de 10 meses, os punhos cerrados e o rosto vermelho de frustração. O choro intensificou-se. Clientes olhavam e depois desviavam o olhar. Ninguém se mexeu para ajudar. O homem, chamado Tiago, embalava o filho suavemente, sussurrando perto do ouvido dele. Mas isso só piorou as coisas. O bebê, Lucas, gritou mais alto, a debater-se nos braços do pai. Helena enxugou as mãos e saiu de trás do balcão. Hesitou por um segundo, depois aproximou-se devagar, com cuidado, como se para não assustar nem a criança, nem o pai. "Olá", disse ela suavemente. "Importa-se que eu tente?" O homem olhou para ela, assustado. Era um homem bonito, mas as olheiras escuras sob os olhos e a tensão na mandíbula denunciavam o seu cansaço. Começou ele. "Ele não costuma chorar assim. Não sei o que se passa." "Está tudo bem", disse Helena calmamente. "Posso?" Ele piscou. Depois acenou com a cabeça. "O nome dele é Lucas." Helena estendeu os braços. Lucas gritou mais forte à medida que ela se aproximava, mas ela não se encolheu. Pegou-o com cuidado, o seu toque calmo e firme, e de repente, o silêncio. Lucas soluçou uma vez, depois outra, e finalmente, a quietude. Acomodou-se no ombro dela, um suspiro suave a escapar, os pequenos dedos a agarrarem-se ao seu avental. O café parecia parado, até a chuva suavizou. Tiago Mendes, agora de braços vazios, olhava como se ela tivesse feito mágica. Helena parecia não notar. Ela balançava suavemente, uma mão a embalar as costas de Lucas, a outra a dar pequenas palmadas num ritmo lento. A tensão desvaneceu-se. Uma mulher sussurrou. "Ele simplesmente parou de chorar." Tiago aproximou-se, a voz baixa. "Como você fez isso?" Helena levantou o olhar, afastando um fio de cabelo com o ombro. "Às vezes, eles só precisam de um batimento cardíaco calmo." Ele abriu a boca, depois fechou-a novamente. Só conseguiu observar. O seu filho, que tinha estado inconsolável por 20 minutos, estava agora a adormecer nos braços de uma estranha, uma empregada. Ela balançou suavemente, desviando-se de uma mesa próxima. "Quer que eu o entregue de volta?" perguntou ela, a voz baixa. Tiago abanou a cabeça, ainda atordoado. "Não, ainda não." Ele estudou-a, a suavidade nos seus olhos, a forma como se movia sem hesitação. Não era uma performance, era instinto, um cuidado natural. Helena sorriu levemente, alheia, ou talvez demasiado habituada a ser ignorada para pensar
que isso significasse algo. Lucas mexeu-se. Depois aninhou-se mais perto do pescoço dela. O pequeno suspiro que ele soltou apertou o peito de Tiago. Algo naquele momento era impossível de explicar, mas uma coisa era inegável. Num mundo onde o poder e o dinheiro resolviam a maioria dos problemas, aquela mulher tinha acabado de fazer o que ele não conseguia. E Tiago Mendes, CEO milionário, só conseguia ficar ali parado, silenciado, não por um fracasso nos negócios, mas pela bondade tranquila de uma estranha num avental esfarrapado. E pela primeira vez em meses, ele sentiu-se humano. A chuva já tinha parado quando Tiago se aproximou do balcão para agradecer. Helena estava de volta, com as mangas arregaçadas, as mãos vermelhas de limpar as mesas no frio. Ela levantou o olhar quando ele se aproximou. "Obrigado", disse ele, a voz educada, mas distante. "Não sei o que teria acontecido se você não tivesse intervindo." Helena deu de ombros e sorriu suavemente. Ele só precisava de um pouco de conforto. É tudo. Tiago hesitou. Depois meteu a mão no bolso interior do casaco e tirou um elegante cartão de visita preto. Colocou-o virado para cima no balcão. "O meu escritório, se precisar de alguma coisa", disse ele. Depois, com um aceno de cabeça, virou-se e saiu. O seu casaco chique a ser apanhado pela brisa quando a porta se fechou. Helena olhou para o cartão por um momento. Tiago Mendes, CEO da Mendes Global Solutions. Ela piscou, uma pequena ruga a formar-se entre as sobrancelhas, mas não disse nada. Colocou o cartão debaixo da registradora e voltou a limpar. Atrás dela, uma colega, Sofia, apareceu com os olhos arregalados e um sorriso. "Aquele era quem eu estou a pensar que era?" Helena não respondeu. Ela estava habituada a homens ricos a entrar em lugares como aquele. Tinha aprendido há muito tempo que quanto mais chiques os sapatos, mais fria a alma. "Deixou o cartão?" perguntou Sofia, já a tirar o telemóvel para pesquisá-lo. "Amiga, aquele não é qualquer um. Aquele é o Tiago Mendes, o bilionário da tecnologia, pai solteiro. Parece que saiu da Vogue e gere metade das apps do meu telemóvel." Helena não respondeu. Ela limpou o mesmo local no balcão 3 vezes antes de perceber que ainda estava a segurar o pano. Naquela noite, pouco antes de fechar, a campainha da porta tilintou novamente. Helena levantou o olhar, à espera de um cliente atrasado a precisar de uma última dose de cafeína. Em vez disso, era ele, sozinho. Ele aproximou-se sem a rigidez habitual de um homem que está habituado a ser servido, mas a sua presença ainda encheu o espaço como uma rajada de ar frio. "Espero não estar a incomodá-la", disse ele. Helena pousou o pano. "Você voltou?" Ele acenou com a cabeça. "Eu não apanhei o seu nome antes." "Helena." "Helena", repetiu ele suavemente, como se a estivesse a testar. "Eu vim para lhe perguntar algo, e entendo que possa soar estranho." Ela cruzou os braços levemente à espera. "O meu filho Lucas não se acalma com ninguém, nem mesmo com a ama. Mas com você, ele acalmou-se quase instantaneamente. Estou a perguntar-me se você consideraria ficar com ele. Não a tempo inteiro, apenas a tempo parcial, algumas horas por semana. Eu pagaria muito bem." Helena abanou a cabeça. "Eu não sou ama, e eu não me envolvo com..." Ela hesitou à procura das palavras certas. Pessoas que vivem num mundo diferente. A mandíbula de Tiago apertou. Ele acenou com a cabeça lentamente, aceitando a recusa. "Eu entendo", disse ele. Ele tirou algo do interior do seu casaco novamente. Desta vez um pequeno envelope. "Mesmo assim, quero que você tenha isto." "Eu não preciso. Apenas abra-o quando estiver sozinha", disse ele, a voz firme, mas calma, sem expectativas. Ele colocou o envelope gentilmente no balcão e saiu sem esperar por uma resposta. Helena olhou para ele durante vários minutos depois que ele saiu. Ela quase o deitou fora, mas a curiosidade
e algo mais foram mais fortes. Mais tarde, naquela noite, no pequeno apartamento que ela partilhava com ninguém, Helena sentou-se na beira da cama e abriu o envelope. Dentro, um bilhete dobrado e um cheque de 2.000 euros. Ela piscou, a respiração presa levemente, enquanto os seus dedos se apertavam na ponta. O bilhete era escrito à mão. Se precisar de ajuda, ou se apenas precisar que alguém acredite em você, ligue-me. Obrigado por segurá-lo como se ele fosse importante. TM. Helena fechou os olhos, o papel a tremer nas suas mãos. Não por causa do dinheiro, mas por causa das palavras. Como se ele fosse importante. Ninguém lhe tinha dito isso antes e talvez ninguém o tivesse dito a ele também. O que você teria feito no lugar de Helena? Aceitaria o dinheiro ou ligaria para ele? Deixe o seu comentário. Já era quase meia-noite quando Helena finalmente apagou as luzes na pequena cozinha. O apartamento acima da lavandaria estava quieto, exceto pelo fraco zumbido da vida da cidade a passar pela janela rachada. Ela moveu-se lentamente, o corpo a doer de mais um turno duplo, mas o sono não chegava. Ela caminhou para a prateleira de canto perto da sua cama, uma prateleira que raramente tocava. Com mãos cuidadosas, ela puxou uma pequena caixa de madeira e sentou-se no chão, com as pernas dobradas debaixo dela. A tampa rangeu ao abrir, revelando algumas pulseiras de hospital desbotadas, um pequeno gorro tricotado de bebê e uma única fotografia. Na foto, Helena era mais nova, mal tinha 21 anos, com olheiras sob os olhos e um sorriso cansado, mas terno. Nos seus braços estava um recém-nascido, embrulhado numa manta branca, o seu pequeno rosto franzido como se estivesse a meio de um sonho. O nome dele tinha sido Martim. As suas mãos tremeram levemente ao traçar as bordas da fotografia. A garganta dela apertou. Ela nunca tinha contado a ninguém, nem ao seu patrão, nem aos seus colegas, nem mesmo ao senhorio, que às vezes perguntava por que ela sempre pagava a renda a tempo, mas nunca ligava o aquecimento. Ninguém sabia que ela tinha segurado o seu mundo inteiro nos braços, apenas para o perder 6 dias depois. Defeito cardíaco congênito foi o que os médicos chamaram. Algo raro, algo que ninguém poderia ter previsto. Ela tinha passado meses a afogar-se numa dor que ninguém via. E depois, uma manhã, ela levantou-se, calçou os sapatos e foi trabalhar como toda a gente. Mas a dor nunca a deixou. Apenas aprendeu a esconder-se melhor. E, no entanto, naquele dia, naquele canto tranquilo do café, quando ela pegou no bebê Lucas, por um momento foi como memória muscular, como se o seu coração tivesse agido antes que a sua mente pudesse alcançá-lo. O peso de um pequeno corpo, a curva de uma cabeça frágil contra o seu ombro, a respiração suave e ofegante de uma criança que finalmente se sentia segura. Ela não esperava que a atingisse tão forte. Agora, sentada ali no escuro, as emoções colidiram com força total. Ela apertou a foto contra o peito e deixou as lágrimas caírem livremente, lágrimas silenciosas e incessantes que estavam à espera há anos para serem libertadas. Os seus ombros tremeram, a sua respiração engatou, mas nenhum som saiu da sua boca. Quando a onda passou, ela enxugou o rosto na manga e pegou no telemóvel. O cartão de visita ainda estava na mesinha de cabeceira, onde ela o tinha atirado mais cedo. Ela pegou nele, lendo o nome novamente. Tiago Mendes. Mendes Global Dynamics. Por baixo do logotipo, um número. Helena olhou para ele por um longo tempo. O seu polegar pairava sobre o ecrã. O seu coração batia com força, não por medo, mas por algo mais frágil. Esperança. Ela abriu a aplicação de mensagens e digitou lentamente, deliberadamente, relendo-a 3 vezes antes de carregar em enviar. Eu ajudo com o Lucas, apenas a tempo parcial.
Depois ela pousou o telemóvel, desligou a última luz e rastejou para a cama. Ela não sabia o que isso significava. Não sabia se era uma boa ideia. Mas em algum lugar no fundo, algo tinha mudado. E pela primeira vez em anos, ela não se sentiu totalmente sozinha. Você está gostando da história? Deixe o seu like e compartilhe com os amigos. O elevador tilintou suavemente quando chegou ao último andar. Helena saiu para a elegância silenciosa da cobertura, o som dos seus sapatos gastos quase silencioso no chão de madeira polida. As janelas do chão ao teto exibiam o horizonte de Lisboa, mas ela mal olhava para ele agora. Ela estava ali para Lucas. Tinham-se passado 2 semanas desde que ela enviou essa mensagem. 2 semanas de horas a tempo parcial, de aprender rotinas e decifrar o balbuciar de bebê, de perceber que ela ainda se lembrava de como segurar, alimentar e acalmar uma criança. Mas tornou-se mais do que um trabalho. Todas as tardes, quando ela chegava, Lucas iluminava-se, os braços estendidos, os olhos brilhantes. Ele não fazia isso para mais ninguém, nem para a empregada, nem para a parada de amas caras que Tiago tinha experimentado. Apenas para ela. E essa ligação silenciosa e inegável importava mais do que ela esperava. Hoje, ela encontrou Lucas no tapete de brincar, perto do sofá, a morder ferozmente uma girafa de plástico. No momento em que ele a viu, ele guinchou, atirou o brinquedo para o lado e rastejou em direção a ela com uma velocidade surpreendente. "Aqui estás tu, meu sol", murmurou Helena, largando a mala para o pegar. Lucas riu enquanto ela lhe beijava a bochecha, pequenos dedos a agarrarem-se à gola do seu casaco. Os seus dias caíram num ritmo. Biberões, cestas, livros de ilustrações, blocos, passeios lentos no jardim do terraço. Helena cantarolava canções de embalar que não cantava há anos, mas que voltavam como se nunca a tivessem deixado. E, entre tudo, algo suave começou a crescer. Ela ensinou Lucas a dizer pá e mã. Uma tarde, ele repetiu-os com um orgulho jubilante. Tiago tinha entrado a meio de uma chamada, congelado na porta, o telemóvel esquecido. Helena levantou o olhar, insegura se tinha feito demais, mas Tiago apenas sorriu. Aquele sorriso tranquilo e reservado que ela estava a começar a entender significava mais do que aparentava. No início, ele era todo negócios. Cordial, distante, profissional. Mas recentemente ele demorava-se. Ele fazia perguntas sobre o dia de Lucas, as suas cestas, a sua nova canção favorita. Uma vez, quando ela mencionou que Lucas adormecia ao som da chuva, Tiago respondeu calmamente. Esse também era o som favorito da mãe dele. Foi a primeira vez que ele falou dela. Helena não o pressionou. Ela entendia o tipo de dor que vivia em silêncio. Uma noite, uma tempestade começou. A chuva batia nas janelas, o trovão distante. Lucas, a lutar contra o sono, deitou-se aninhado nos braços de Helena, a cabeça pesada no ombro dela. Uma tensão pairava entre eles. Tiago tinha enviado uma mensagem, a dizer que ia chegar atrasado. Helena cantarolava suavemente, misturando-se com o ritmo da tempestade e da cidade. Eventualmente ela também adormeceu, o corpo balançando suavemente enquanto ela se sentava no sofá, Lucas a dormir profundamente nos seus braços. Quando Tiago voltou, a cobertura estava quieta, as luzes baixas, o cheiro de lavanda e talco de bebê a pairar suavemente no ar. Ele entrou na sala de estar e parou. Helena estava sentada com Lucas aninhado contra ela, a cabeça inclinada para trás, o seu cabelo loiro a soltar-se ao redor dos ombros. Ela ainda usava o seu avental do café, agora com manchas de leite e um leve contorno da mão de Lucas. Os seus lábios moviam-se fracamente, como se ainda estivesse a cantarolar.
Tiago ficou ali parado, imóvel. Ela parecia que pertencia àquele lugar. Ele moveu-se com cuidado, pegando na manta de malha das costas do sofá. Gentilmente, ele a colocou sobre os dois, o pequeno corpo de Lucas na forma de descanso de Helena. A sua mão demorou-se por um momento, afastando um fio de cabelo da testa dela. Ela não se mexeu. A garganta dele apertou. Tiago Mendes tinha construído o seu mundo em estrutura, soluções, controlo, mas isso não era um problema a ser resolvido. Isso era algo mais, algo terno, algo que fazia as paredes elegantes da sua cobertura parecerem menos de vidro e mais como um lar. Ele não pegou no telemóvel. Ele não pensou na sua caixa de entrada. Ele simplesmente sentou-se em frente a eles, a observar, a ouvir as respirações suaves de Lucas, a quietude. Naquela noite, Tiago não trabalhou até tarde. Ele ficou em casa. O som suave da respiração de Lucas encheu a cobertura, enquanto Helena o deitava gentilmente no seu berço, uma canção de embalar ainda a pairar nos seus lábios. O apartamento brilhava com o silêncio do crepúsculo, uma paz conquistada através de risos partilhados e histórias de embalar. Ela estendeu a mão para apagar o candeeiro quando o seu telemóvel vibrou. Uma mensagem da sua ex-colega do café. Amiga, você está na internet tipo, em todo o lado. Helena franziu a testa, tocou no link e congelou. Uma foto olhou para ela, granulada, com zoom, claramente tirada de longe. Ela estava a sair do prédio de Tiago com Lucas na anca. As manchetes gritavam: a nova chama secreta do magnata da tecnologia Tiago Mendes. Conheça a loira misteriosa a segurar o seu bebê. O coração dela bateu forte. Ela rolou para baixo. Mais manchetes. Ela é a ama ou algo mais? Tiago Mendes está a esconder uma segunda família? Os comentários eram piores. As pessoas especulavam sobre o passado dela, zombavam da sua aparência, chamavam-lhe de caçadora de fortunas. Alguns acusavam-na de ter armado para Tiago. Helena pousou o telemóvel. As suas mãos tremiam. No corredor, Lucas mexeu-se. Naquele mesmo momento, o escritório de Tiago estava um caos. Os telefones tocavam. As equipas de relações públicas falavam no alta voz. A sua assistente parecia pálida. Ela está a ser comentada, Tiago. Não você, ela. Ele esfregou as têmporas. Eu nem sequer vi o fotógrafo. Já se tornou global. A foto, a história, a especulação. Os pensamentos de Tiago rodavam. Helena, Lucas, a segurança tranquila do seu lar. Tudo despedaçado. Ele deixou o escritório sem mais uma palavra. Quando ele entrou na cobertura, Helena estava a arrumar o saco de fraldas de Lucas. Ela levantou o olhar. Calma, mas os seus olhos estavam nublados. Você viu, disse ela suavemente. Sim. Ela acenou com a cabeça, como se estivesse à espera disso. Tiago ficou perto da porta, ainda de casaco. Isto não era suposto acontecer. Não assim. Helena esperou. Ele hesitou. Eu não pensei que iria tão longe. Tenho investidores a pressionar-me e a direção. Eu entendo, disse ela calmamente. Ele deu um passo à frente, à procura de palavras. Talvez seja melhor se dermos algum espaço, apenas até as coisas acalmarem. Uma longa pausa. Helena meteu a mão no bolso do casaco. Ela tirou a chave que ele lhe tinha dado, aquela com o pequeno amuleto de prata em forma de L que Lucas adorava mastigar. Ela colocou-a gentilmente na mesa de entrada. Não precisa de esperar, disse ela. Eu entendo. Helena! Ela deu um passo para trás. Eu disse-lhe que não queria fazer parte do mundo de outra pessoa, sussurrou ela. E eu estava certa. Eu sou apenas uma raria que segurou o seu bebê. É tudo o que o mundo vê. É tudo o que você vê também. Ele tentou responder, mas nada saiu. Do corredor, o choro de Lucas ecoou, alto e agudo. Ele tinha saído,
sentindo que algo estava errado. Agora ele estava a agarrar-se à parede, os olhos arregalados de medo. Má, choramingou ele, as suas pequenas mãos estendidas. Helena ajoelhou-se e beijou a testa dele, a segurar as lágrimas. Lamento, meu amor. Isto não é um adeus. Apenas, não agora. Lucas chorou mais alto enquanto ela se levantava e se virava. Tiago ficou congelado enquanto ela saía, a porta a fechar-se suavemente atrás dela. Ele pegou em Lucas, segurando-o com força enquanto o menino chorava contra o seu peito. E pela primeira vez, Tiago percebeu que tinha construído uma fortaleza. Mas agora, as únicas pessoas que a tinham feito sentir como um lar tinham partido. O som dos choros de Lucas ecoou nas paredes de mármore da cobertura. Era a terceira noite seguida. Tiago andava de um lado para o outro, um braço a embalar o filho, o outro a tentar afastar o cansaço que se instalava profundamente atrás dos seus olhos. Lucas debatia-se contra o seu peito, o rosto manchado e vermelho, os seus pequenos punhos a baterem suavemente no ar. Eu sei, amigo, eu sei, sussurrou Tiago, a voz esgotada de desespero. Eu estou aqui. Eu tenho você. Mas Lucas não parou. Ele não tinha parado em dias desde que Helena se foi. Não foi que ela se despediu. Não realmente. Ela simplesmente tinha lhe enviado uma mensagem uma noite depois do seu turno. Eu preciso de algum tempo. Obrigado por tudo. Sem explicação. Nenhuma mensagem de volta depois disso. Tiago também não tinha respondido. Ele não sabia o que dizer. O silêncio entre eles tinha se estendido por tanto tempo que eventualmente tornou-se o novo normal. E agora isto. Lucas recusava-se a comer mais do que algumas mordidas. Ele chorava durante as cestas. Ele debatia-se no seu berço. Nenhuma das amas de reserva funcionou. Ele gritava mais alto quando elas o tocavam. O pediatra tinha lhe garantido que era ansiedade de separação. Mas Tiago sabia melhor. O seu filho estava de luto. E o apartamento, antes cheio do zumbido suave de canções de embalar e da voz tranquila de Helena, agora parecia demasiado grande, demasiado parado, demasiado errado. Nas primeiras horas da manhã, com Lucas finalmente adormecido nos seus braços, Tiago desabou no sofá. A sua camisa estava úmida de lágrimas de bebê e os seus músculos doíam. Mas não era o cansaço físico que o desfez. Era o silêncio. Ele estendeu a mão para o comando e ligou a TV. Não para fazer barulho, mas para se distrair, e depois parou. Em vez disso, o seu polegar moveu-se em direção à aplicação de segurança da cobertura. Ele hesitou, depois abriu-a. Lá, no arquivo da nuvem, estavam os vídeos. Dias e dias de filmagens ativadas por movimento da câmara da sala de estar. A maioria era banal. Tardes tranquilas. Entregas. Pessoal de limpeza. Mas depois, ele encontrou Helena. Ela estava sentada de pernas cruzadas no tapete de brincar, o seu cabelo preso num coque bagunçado, ainda a usar aquele avental verde desbotado do café. Lucas estava a rir incontrolavelmente, enquanto ela espreitava de trás das suas mãos num jogo exagerado de esconde-esconde. O riso dele, tão livre, tão cheio, cortou direto no peito de Tiago. Outro vídeo. Helena a ler em voz alta, a sua voz suave e melódica, enquanto Lucas agarrava os seus dedos. Outro. Lucas adormecido no seu colo, enquanto ela lhe acariciava distraidamente as costas, a olhar pela janela. E depois um último. Helena, sozinha, a apanhar as suas coisas, depois de colocar Lucas no seu berço. Ela ficou parada junto à porta por um longo tempo. Apenas ficou ali, a olhar à volta como se estivesse a tentar lembrar-se de tudo. Os brinquedos dele, as fotos, o cheiro de casa. Depois, ela saiu. Tiago sentou-se congelado,
o ecrã a brilhar fracamente no escuro. A sua garganta a apertou, a sua visão turva. Ele não se lembrava da última vez que chorou. Talvez não desde o funeral. Talvez nem mesmo nessa altura. Mas agora... Lágrimas escorreram silenciosamente pelo seu rosto. Ele nunca lhe tinha agradecido devidamente. Nunca lhe perguntou por que ela veio ou por que ela partiu. Ele tinha sido tão cuidadoso, tão controlado, com medo de sentir demais, de esperar demais. E agora o peso de tudo o que ele não disse esmagou-o. Mais tarde, naquele dia, ele ficou do lado de fora do café onde a tinha conhecido. O lugar parecia o mesmo, a mesma toldo vermelho lascado, o mesmo cheiro fraco de café expresso queimado no ar. Mas quando ele entrou, a rapariga atrás do balcão era nova. "Com licença", disse ele, a tentar soar casual. "A Helena ainda trabalha aqui?" A rapariga levantou o olhar do balcão de pastelaria. "Helena!" repetiu ela. "Ah, não. Ela saiu há algumas semanas." O coração de Tiago afundou. "Você sabe para onde ela foi?" Ela abanou a cabeça. "Não. Ela simplesmente parou de vir. Acho que ela se mudou." "Não tenho a certeza." Ele acenou com a cabeça lentamente e voltou para fora. O vento tinha aumentado, a morder contra o seu casaco. Ela tinha partido. E pela primeira vez em anos, Tiago Mendes, o homem que construía impérios, que tomava decisões calculadas e não confiava em nada ao acaso, ficou parado numa esquina, sentindo-se completa e totalmente perdido. O que Tiago poderia ter feito de diferente para evitar que Helena partisse? Partilhe a sua opinião nos comentários. Já era quase anoitecer quando Tiago saiu do carro e olhou para o prédio de apartamentos degradado. A fachada de tijolo estava desbotada. As janelas riscadas pela chuva do início do dia. Um familiar aperto enrolou-se dentro do seu peito. Foi aqui que Helena tinha vivido, onde ele nunca tinha pensado em ir até agora. Agarrando um pequeno pacote de papel numa mão, ele subiu os degraus rangentes da frente e entrou no corredor mal iluminado. O ar cheirava a carpete velha e a limão. Ele começou no andar de cima e bateu em todas as portas, perguntando educadamente se alguém tinha visto Helena. A maioria não reconhecia o nome. Alguns lembravam-se de uma rapariga loira e tranquila, mas disseram que ela se tinha mudado há algumas semanas. Ninguém sabia para onde. Tiago deixou o pacote com o gerente do prédio, pedindo-lhe para o entregar à antiga caixa de correio de Helena, caso ela voltasse. Lá dentro estava uma fotografia. Lucas assegurara um sinal de giz de cera. As suas letras cambaleantes e desiguais, do tipo que Helena o tinha ensinado a escrever. Dizia: "Mãe Helena?" Por baixo da foto havia uma carta dobrada, escrita na caligrafia geralmente nítida e de negócios de Tiago, mas amolecida agora por algo cru, não filtrado. "Eu falhei em proteger aquela que curou o meu filho. Não falharei novamente. Se você nunca mais falar comigo, eu entenderei. Mas se você ainda acreditar, mesmo que um pouco, no que nós tivemos, venha ao parque na sexta-feira, às 16 horas, sem pressão, sem expectativas, apenas a verdade." Tiago. Naquela sexta-feira à tarde, Helena estava do lado de fora da entrada do parque. O ar estava fresco, a luz dourada a filtrar-se pelas árvores a definhar. Ela agarrava a carta no bolso do seu casaco, o seu coração a bater tão alto que parecia que ia explodir. Ela não tinha respondido. Ela não tinha planeado ir. Mas algo a puxou para lá. Não a curiosidade, a esperança. Uma esperança tranquila que tinha sobrevivido apesar de tudo. E então, ela viu-o. Tiago estava sentado no banco de pedra em frente ao lago, vestido com uma camisola escura, a sua postura relaxada, mas os seus olhos distantes, a observar a água. Ao lado dele, o carrinho segurava um Lucas a dormir pacificamente.
Helena parou a poucos passos de distância. Ele sentiu a sua presença antes que ela falasse. Devagar, ele virou a cabeça e, por alguns segundos, eles apenas se olharam. O vento sussurrou pelas árvores, espalhando folhas de âmbar pelo caminho. Então, Tiago quebrou o silêncio. Eu era muito bom a construir muros, disse ele, sem olhar para ela. Passei anos a aperfeiçoar a arte. Mas você não tentou derrubá-los. Você apenas ficou ali, paciente, gentil. Helena aproximou-se. Depois sentou-se ao lado dele, a sua voz baixa. Eu também construí muros, disse ela. Eu pensei que quanto menos eu amasse, menos eu perderia. Mas depois Lucas apareceu e eu não podia não o amar. Outro momento de silêncio passou entre eles. Tiago finalmente virou-se para ela, totalmente agora, o seu rosto aberto, a sua voz despojada de qualquer defesa. Eu tratei-a como um risco, como alguém que poderia perturbar o meu mundo. Mas a verdade é que você é a única parte que sempre a fez sentir-se real. Os olhos de Helena brilharam. Então o que você quer, Tiago? Ele exalou. Então, cuidadosamente, deliberadamente. Eu não quero uma ama. Eu não quero alguém para substituir ninguém. Eu quero você. Aqui, como você mesma, como a mulher que Lucas escolheu antes que eu soubesse que precisava. Como a pessoa que eu não posso me dar ao luxo de perder novamente. Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, ela olhou para Lucas, que se mexeu suavemente no seu sono, a sua pequena mão agarrada à correia do seu leão de peluche. Quando ela se virou para Tiago, a sua voz era baixa, mas firme. Se eu voltar, não há como voltar a ser como era. Eu sei, disse ele com um pequeno sorriso esperançoso. E desta vez eu não vou fugir. Eles sentaram-se assim, lado a lado, sem precisar de grandes discursos ou gestos dramáticos. Apenas a verdade, apenas a presença. E às vezes é só isso que é preciso para recomeçar. Uma história terminou naquele dia, e uma nova, algo mais suave, mais corajoso e mais real, começou. Era uma suave tarde de final de primavera, e a pequena livraria de bairro zumbia com risos, murmúrios e o sussurro de balões à entrada. Lá dentro, uma faixa estendida acima do palco anunciava: lançamento do livro O Bebé que Parou de Chorar, de Helena Santos. Filas de cadeiras dobráveis estavam cheias, pais a equilibrarem crianças, crianças a agarrarem livros, professores, vizinhos. Os antigos colegas de Helena, até alguns baristas familiares, a pararem perto do fundo. Atrás da cortina, Helena alisou a bainha do seu vestido branco simples e exalou lentamente. O seu cabelo loiro caía pelos seus ombros, e um pequeno amuleto em forma de leão repousava na sua clavícula, uma homenagem tranquila a Lucas. Ela espreitou através da cortina e sorriu. Tiago sentou-se na primeira fila, Lucas empoleirado no seu colo. O menino, agora um alegre criança, aplaudiu quando a viu. Tiago também levantou o olhar, o seu olhar firme e cheio de um orgulho tranquilo. Helena subiu ao palco. O aplauso foi caloroso. Ela pegou no microfone, limpou a garganta e falou com o coração. Esta história, começou ela, a voz clara, começou num dia muito comum, num café muito comum. Um bebê estava a chorar, e ninguém sabia por quê, até que alguém o segurou. Alguém que ninguém esperava. A sala ficou em silêncio. Eu não sabia naquele momento que toda minha vida estava a mudar. Às vezes o amor não chega com fogo de artifício. Às vezes ele aparece em silêncio, com uma colher de aveia e uma camisa limpa. Risos suaves ecoaram pela sala, seguidos por um suspiro de emoção. Os olhos de Helena encontraram os de Tiago novamente. Ele sorriu. Lucas brilhou. Após o evento, enquanto os convidados saíam com livros autografados, Helena saiu para a luz dourada. Tiago estava debaixo de um bordo nas proximidades, Lucas a adormecer no seu carrinho.
Na mão de Tiago estava uma pequena caixa de veludo. Ele não falou no início, apenas olhou para ela como se ela fosse tudo o que ele alguma vez esperou. Você deu-me as palavras, agora deixe-me dar-lhe a promessa. Ele entregou-lhe a caixa. A respiração de Helena ficou presa. Lá dentro havia um anel simples e elegante. Gravado dentro da tampa da caixa estavam as palavras: para a mulher que nos fez um lar. Tiago ajoelhou-se, sem palco, sem câmaras, apenas eles. Helena Santos, disse ele suavemente. Você quer ser não apenas o lar de Lucas, mas o meu também? Lágrimas cintilavam nos olhos dela. Sim, sussurrou ela. 1000 vezes. Sim. 6 meses depois, a cozinha estava cheia de luz solar. Helena estava sentada à mesa do pequeno almoço, a ler animadamente para Lucas, que ria de cada voz engraçada. Os balcões estavam cheios de amostras de tinta e da maquete final do seu projeto de sonho, o Cantinho do Lucas, uma livraria-café acolhedora que abriria em breve. Do corredor, Tiago apareceu, com as mangas arregaçadas, a cheirar a café. Ele beijou a testa dela. Você está a brilhar. Ela riu. É só o iogurte do Lucas no meu rosto. Ele sorriu e entregou-lhe uma toalha. Ainda a coisa mais bonita que já vi. Mais tarde naquela semana, eles celebraram o 3º aniversário de Lucas no quintal. Bolo de limão caseiro, balões amarelos, mesas dobráveis na relva. O riso encheu o ar enquanto as crianças brincavam e os vizinhos conversavam. Uma menina puxou o vestido de Helena e perguntou: Você é a mãe de verdade dele? Lucas correu, envolvendo os braços à volta de Helena. Ela é melhor, declarou ele. Ela é a minha para sempre. Silêncio. Depois sorrisos tranquilos. Helena agachou-se e abraçou-o com força. Tiago parou atrás dela, a descansar uma mão firme no seu ombro. Eles eram uma família, não por sangue, mas por amor. O céu ficou cor de lavanda e dourado, enquanto eles caminhavam pela trilha do lago. Lucas correu à frente, a rir, a perseguir patos com os braços abertos. Helena e Tiago caminharam atrás, de mãos dadas, sem pressa, em paz. Um casal de idosos passou por eles, a sorrir. Lindo menino, disse o homem. Lindo casal. Primeiro filho? Tiago sorriu. O primeiro de muitos esperamos. Helena riu, a encostar-se a ele. E à medida que a câmara se afastava, o lago a cintilar, a luz dourada a projetar longas sombras, a imagem que permaneceu foi simples. Uma família, não feita por acaso, mas por amor, livremente escolhido e nunca dado como garantido. Se a história de Helena e Tiago tocou o seu coração, inscreva-se no nosso canal para mais histórias que inspiram a alma. Deixe o seu like e compartilhe com todos que você ama. Obrigado por assistir. Até a próxima.